Olá, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como aplicar a técnica de descatastrofização dentro da terapia cognitivo-comportamental, em um caso de ansiedade relacionado ao trabalho. Nosso paciente fictício é o Lucas, de 27 anos, e vai completar um mês que ele está tendo atendimento psicológico. Atualmente, o caso do Lucas gira em torno ao dever dele de precisar cumprir o seu estágio em docência. Ele vai precisar ministrar algumas aulas para a turma do seu professor e orientador. E dentro desse contexto, quando ele se vê nessa situação, ele tem pensamentos muito negativos, como: vou travar na frente da turma, os alunos vão rir de mim, vão perceber que eu não sou bom o suficiente para dar as aulas. Esses pensamentos estão nomeados como pensamentos catastróficos, e eles acontecem quando o estado mental foca no pior cenário possível, mesmo sem alguma evidência concreta. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como já citado, uma técnica que poderá ser usada nesse caso é a técnica de descatastrofização, que serve para questionar esses pensamentos. Ela também é muito utilizada no tratamento de ansiedade e depressão. Dessa forma, usando essa técnica, o terapeuta pode conduzir o processo com perguntas como: qual seria o pior cenário possível dessa situação? Qual é a chance real disso acontecer? E se acontecer, como que você lidaria com isso? Isso ainda vai ser muito importante daqui a uma semana? Essas perguntas ajudam o paciente a perceber de pouco em pouco que o medo pode estar exagerado e que ele tem recursos para lidar com a situação caso isso realmente aconteça. Agora, vamos ver como isso acontece na prática, com uma simulação de sessão entre Lucas e sua terapeuta. Oi, Lucas. Tudo bem? Oi, Lari, bom dia. Tudo jóia, e você? Eu tô bem. Como foram esses últimos dias entre a nossa última sessão e hoje? Como você tem se sentido? Então, tô me sentindo um pouco intenso, para ser sincero. Amanhã eu tenho uma aula para dar e desde ontem tô com uma dor no estômago muito forte, sabe? A gente já tinha conversado um pouco sobre isso nas outras sessões, né? E aí eu tava pensando que talvez a gente, como você vai dar uma aula amanhã, esse tema, essas suas sensações físicas e afins, poderiam ser o nosso foco de hoje, da nossa sessão. O que você acha? Pode ser sim. Eu queria saber, então, você pensa em dar essas aulas, o que passa pela sua cabeça? Olha, eu passo muita coisa na minha cabeça, sabe? Eu acho que eu vou travar, que os alunos vão rir de mim, vão gravar e vai dar tudo errado, sabe? Entendi. Eu tenho notado pelas nossas últimas sessões que você tem alguns padrões de pensamentos. Então, com base nessa questão, eu queria propor da gente trabalhar com uma técnica chamada descatastrofização. Tudo bem? Por mim, tudo bem. Essa técnica ela é pautada em autocontrolar os pensamentos. E assim você vai ficar mais adaptado àquela situação e vai se sentir melhor. Bom, Então, pensando em estudar aula amanhã, eu queria saber qual seria o pior desfecho que você consegue imaginar. olha, eu travar, sabe, totalmente, não conseguir dar aula e os alunos começarem a rir de mim, gravarem e me zoarem e, sei lá, isso chegar até a coordenação e eu ser demitido, sabe, por causa disso. Entendi. E assim, pensando numa escala de 0 a 100, qual é a chance real disso acontecer com você? Pensando bem,
acho que 20% só, sabe? Eu nunca travei totalmente assim, né? Já até elogiaram minha aula, sabe? Então, não sei, acho que 20%. Bom, 20%. E em outros momentos que você deu aula, quando isso aconteceu, ou quando isso poderia acontecer, como que você lidou com isso? Olha, eu já gaguejei algumas vezes no começo da aula, mas eu fui pegando o ritmo, sabe? E eu acho que eu poderia beber uma água, dar um tempo, talvez fazer uma pergunta para a sala e ganhar mais tempo para eu retomar, sabe? Eu acho que isso ajudaria. Boa. Mas, assim, pensando no cenário que isso realmente aconteceu, o que você deve fazer para contornar a situação? Eu acho que eu posso tomar um tempo para mim, sabe? Eu não preciso fazer tudo de uma vez, sabe? Eu acho que eu posso tomar uma água, tentar puxar algum assunto que não seja da aula, quebrar um gelo, sabe? Acho que eu poderia fazer algumas coisas assim. Entendi. E pensando assim um pouco a curto e médio prazo, você acha que daqui a uma semana isso importaria? Isso teria a mesma relevância para você? Ah, pensando bem, não, é só uma aula, sabe? Eu acho que não tem. Cara, tem importância, mas não tem tanta importância assim, sabe? Acho que no futuro, eu acho que eu veria só como um dia difícil, sabe? Se eu der uma travadinha ou acontecer alguma coisa assim. Eu acho que. É, nesse sentido. Então, esse pensamento de que vai ser um desastre, ou que vão te mandar embora, ele ainda parece muito real para você? Olha, eu ainda fico com medo, sabe, de dar aula, mas eu acho que é só no começo, sabe? Eu acho que pela minha experiência que eu já tive, as coisas eu tenho dificuldade no começo, mas depois elas vão dando certo, sabe? Vou pegando ritmo e tal. Então, não, sei lá, eu acho que eu fico catastrofizando essas coisas, sabe? Mas eu acho que é só na minha cabeça mesmo, sabe? Eu acho que na realidade essas coisas não são tão aterrorizantes assim, sabe? Não vão dar tudo errado. Eu consigo enxergar isso agora que eu tendo a fazer isso, sabe? Entendi. E olha só que legal. Além de você ter enxergado a situação de uma forma um pouco mais amena, você ainda me trouxe, porque eu não falei nada, você me trouxe ferramentas que você poderia usar para lidar com essa situação. Muito bem. Realmente, não tinha parado para pensar nisso. Bom, como vimos na simulação, a técnica da descatastrofização ajuda o paciente a avaliar racionalmente seus pensamentos catastróficos, reduzindo a ansiedade por meio de ferramentas que fortaleçam a sua confiança. No caso de Lucas, conseguimos diminuir o impacto do medo de falhar ao mostrar que ele já tem estratégias para lidar com o pior cenário possível, caso ele realmente aconteça, e que nem sempre esse cenário é tão provável de acontecer quanto parece. Nós ainda vamos trabalhar com ele esse assunto, até ele se sentir totalmente confortável e pleno para usar as técnicas de maneira pontual e assertiva. Obrigado por assistir e até a próxima!